Bom, pessoal, vamos continuar aqui nosso trabalho com o uso do Web Server no SP32, tá? Como eu tinha comentado com vocês lá na nossa última aula, a gente tinha feito requisições de forma simples, né? Ou seja, a gente acionava mediante a interação com o usuário, a gente acionava um determinado link, tá? O acionamento de link tem como ser feito também sem interação do usuário, tá? Se vocês quiserem, existe como codificar em HTML para que o browser periodicamente gere o acionamento de um certo link, tá? Mas em suma, a gente viu que era possível, a partir do lado do cliente de um browser, acionar determinadas funções que o SP estaria executando, tá? E eu tinha comentado com vocês que aquelas primeiras funções eram funções mais simples, né? Funções onde a gente só conseguia fazer o acionamento, mas a gente não tinha como encaminhar parâmetros, né? Ou seja, indicar parâmetros para essas funções, tá? O que a gente vai ver hoje para finalizar essa parte do Web Server, tá? E finalizar entre aspas, porque sempre vocês vão ter coisas que vocês vão querer saber aqui. Muito embora do lado do SP não tenha muito mais a fazer do que eu vou mostrar aqui para vocês, do lado do cliente com HTML, de novo, né? Existe como fazer coisas bem interessantes, tá? Mas aí são coisas que fogem ao escopo do ESP em si, tá? O que eu vou mostrar depois também, alguma coisa com imagens, mas mais quando a gente vê a parte do sistema de arquivos, que deve ser a nosso próximo videozinho, tá? Nossa próxima videoaula. Então, pessoal, aqui o que a gente vai tratar essencialmente, né? Como é que eu consigo passar parâmetros para o ESP de forma que esses parâmetros sejam processados de uma maneira ou de outra, tá? Então, para começar isso, vamos comentar um pouquinho mais sobre o formato da URL. O URL é o nome que vocês digitam lá no browser, http://terra.com.br. Isso é uma URL, tá? O URL é uma sigla para localizador uniforme de recursos, tá? O Uniform Resource Locator, tá? Ou alguns falam também de Universal Resource Locator. Mas basicamente é como a gente digita, né, um nome na internet para que ele seja compreendido plenamente, tá? Então a gente vai pegar uma URL nesse formato, que às vezes vocês encontram isso quando vocês estão acessando, por exemplo, algum site de compra, tá? Vocês vão ver coisas parecidas com esse tipo aqui, talvez sem ver a informação da porta, tá? Mas vamos tomar esse primeiro exemplo aqui como um exemplo para mostrar quais são as partes integrantes da URL e o que a gente vai estar encaminhando para o ESP, tá? Então vamos supor essa URL aqui, http://www.example.com/80/products/search ponto de interrogação, e aí vem um monte de informação depois. Vamos ver o que seriam as partes, tá? Primeiro o HTTP que indica qual é o protocolo, tá? Então outros protocolos que a gente poderia ter seriam FTP, HTTPS, GET, tá? E assim por diante. Essa é a parte inicial de toda a URL, tá? Essencialmente ela identifica justamente qual é o protocolo que a gente está utilizando, tá? Se vocês omitirem, entende-se que o protocolo vai ser o protocolo da aplicação. Então se vocês estão num browser, subentende-se que o protocolo vai ser HTTP, tá? Mas, por exemplo, browsers suportam outros protocolos, tá? Então, no mínimo, um browser suporta o FTP, tipicamente, o HTTPS sem dúvida nenhuma, tá? Então, é a parte que indica qual é o padrão de comunicação que a gente está querendo utilizar, tá? O www é uma parte de subdomínio, tá? Ele é usado junto ao domínio principal para identificar um serviço, tá? Em muitos casos ele pode ser omitido, tá? E pode ser qualquer string que vocês queiram utilizar, tá? Vamos lá. O example.com é o nome do domínio, ou seja, é quem identifica o endereço IP em si, tá? Então, de novo, a primeira parte ela identificava o protocolo, a www identificava um subdomínio, né? Uma parcela dentro do domínio principal. Para dar um exemplo aqui para vocês, HTTP, deixa eu ver aqui se eu tô com ele aqui aberto aqui, inclusive. HTTP do Moodle, né? Muita coisa aberta aqui no meu computador, gente, desculpe. O do Moodle aqui, só para mostrar para vocês, já passei errado. O do Moodle aqui, por exemplo, né? Aqui não está indicado o protocolo, mas é HTTPS, tá? Se vocês forem ver aqui, quando eu cliquei, abriu aqui o protocolo HTTPS. E aí o subdomínio aqui a gente tem o Moodle, perfeito? Na verdade, o domínio, propriamente dito, nosso é ifrsedu.br,
Canoas é um subdomínio e dentro de Canoas Moodle é um outro subdomínio, tá? Ou Moodle.canoas a gente pode enxergar como sendo um subdomínio que nos leva a essa página em particular, tá? Deixa eu voltar aqui para nossa projeção. 2.80 identifica a porta, a gente já tinha comentado da porta aula passada, a gente estava usando porta 80, hoje eu vou mostrar um exemplo com uma porta distinta, tá? Mas é sempre um número entre 1 e 65.535. Products/search é o caminho, aquele caminho que a gente identificava lá, que ia acionar uma determinada função, tá? Normalmente o caminho está associado à estrutura física de diretórios no servidor web, muito embora isso não seja necessariamente obrigatório, tá? Mas ele também pode apontar para caminho lógico, que é o que a gente está fazendo aqui no caso do SP, tá? No SP a gente não tem um caminho apontando para arquivo, a gente tem um caminho que aciona uma determinada função, tá? E depois vem a parte que nos interessa aqui nessa nossa aula de hoje, tá? Que é a parte que me identifica parâmetros, tá? Então, depois do ponto de interrogação, a gente vai ter os parâmetros, tá? E como é que funciona aqui os nossos parâmetros? Basicamente, os nossos parâmetros vão ser separados pela letra comercial, aqui pela letra E comercial, vocês estão vendo aqui, né? O E, certo? Comercial. E o parâmetro sempre vai ter essa estrutura, tá? Nome do parâmetro igual o valor do parâmetro. Então, se vocês forem ver essa string aqui que está formada, vocês têm que parâmetros? O parâmetro Q, o parâmetro 456 e o parâmetro will. Perfeito? Notem que tanto o nome do parâmetro quanto o valor dele pode ser, eles são textos, tá? Então eles podem estar informados para vocês de qualquer maneira. Então, muito embora seja estranho, o nome do parâmetro aqui no segundo parâmetro é 456 e o valor dele é true. Perfeito? Então vocês podem ter combinações que são estranhas, né, a princípio, para a gente estar trabalhando. Mas como a gente vai trabalhar isso daqui, vão ser essencialmente strings, tá? Não há maiores problemas, tá? Então aqui vocês teriam três parâmetros, né? O parâmetro Q, 456 e o will. E aqui tudo que vem depois do igual até finalizar a linha ou até vir o próximo E comercial é o valor que o parâmetro está informando para a gente. Óbvio que fica a questão aí de como é que a gente vai montar uma página HTML, uma página no browser, que vai conseguir informar esses parâmetros para a gente, tá? Isso a gente vai ver em seguida, ok? No lado do SP, que é o nosso maior interesse, tá? Eu vou ter algumas funções que vão me servir para verificar a questão de parâmetros. Não muda a estrutura básica do nosso código, a gente continua tendo lá as funções que vão receber, vão ser acionadas mediante vão ser acionadas mediante a recepção do web server de um determinado link, né, de uma determinada solicitação. E dentro dessas funções, além de fazer o que a gente já estava fazendo até então, a gente vai poder verificar se existem argumentos ou não. Tá? Como é que a gente vai verificar se existem argumentos ou não? Basicamente, a gente vai usar aqui o método .arg, sem nenhum parâmetro, para verificar a quantidade de argumentos que existe, tá? Então, a gente pode não ter nenhum argumento, pode ter um, pode ter dois, pode ter três, tá? E isso vai nos servir, por exemplo, para montar um loopzinho que processe ou que recupere todos os argumentos que a gente quer. A gente vai ter o método argname, tá? Que a gente vai passar um número como parâmetro do argname, que basicamente vai me retornar um nome do argumento. Então eu vou conseguir ver se o argumento é um argumento que eu queria processar ou não, tá? Eu vou ter o .arg que vai me indicar o valor associado ao argumento daquele índice, tá? Então, de novo, né, pessoal? Se eu pegar esse primeiro exemplo aqui, t igual a 1 e comercial x igual a 2, tá? Aqui eu tenho dois argumentos, então quando eu desse o .args, retornaria 2, o argname 1 retornaria t, o argname 0 retornaria t e o argname 1 retornaria x, perfeito? Como a gente estaria fazendo a iteração de qualquer maneira. O ponto arg 0 retornaria 1 e o ponto arg 2 retornaria, ponto arg 1, perdão, retornaria 2, tá? Então isso me permitiria recuperar então o valor de todos os argumentos repassados, tá? E tem também como eu verificar se o valor de um argumento pelo nome que eu gostaria de processar, tá? Então uma forma mais simples, né? Então, por exemplo, se eu fizesse o ponto .arg x aqui, ele ia me retornar o valor 2, a string 2, né? Lembre-se que são sempre strings os meus argumentos, tá? Visto que existe o argumento x igual a 2, tá? Se não existe nada, ele retorna uma string vazia, tá? Então, basicamente, pessoal, esses são os métodos que a gente tem, tá? A questão toda é
como é que a gente consegue montar o nosso formulário. Mas antes de fazer isso, até porque a gente consegue fazer isso manualmente lá no browser, vamos ver a parte do ESP aqui para a gente conseguir trabalhar com ele, tá? Eu tinha um exemplo anterior aí que eu já tinha montado, mas eu vou continuar aquele nosso exemplo da aula passada, tá? Então no exemplo da aula passada aqui a gente tinha feito barra liga, barra desliga e barra verifica, né? E aí eu posso criar um outro, ou posso alterar o barra verifica, por exemplo, tá? Então verifica, a gente estava trabalhando especificamente com pino 12, né? Então agora eu vou gerar um método especial aqui, verifica pino, tá? Onde a gente vai começar a trabalhar então a questão de argumentos, tá? Então aqui byte qtd igual a o nosso servidor servidor.args, tá? Então aqui eu vou retornar quantos argumentos existem, né? Foram repassados. Na verdade, de forma não, né? Obtém, né? Quantos foram repassados, tá? Fazer um ifzinho aqui. Então eu poderia ter aqui uma mensagem, né? String de retorno. Então, string message. Maravilha. E eu faria aqui, ó, message igual a... aí a gente poderia usar o nosso editorzinho se vocês querem uma coisa mais bonita, né? Então, nenhum argumento foi repassado. Ok? Vou fazer ela centralizadinha, em negrito, tá? Se vocês quiserem botar uma cor. Eu tô brincando um pouquinho só para mostrar para vocês aqui as possibilidades. De novo, não esqueçam de copiar a string gerada, né? Colocar aqui e realizar a conversão para um padrão de string C, né? Senão vocês não vão ter sucesso aí no código, tá? Então tá aqui a nossa string, tá? Se não, eu vou abrir um loop. I menor igual a qtd i++, tá? E aí a gente vai montar aqui um padrão de mensagem. Então aqui, pessoal, quando a gente quer retornar uma coisa que a gente tem que construir dinamicamente, vocês podem fazer assim, ó. Vocês podem sempre... Deixa eu aqui, limpei tudo, tá? Vocês poderiam vir aqui e simplesmente montar assim, ó. Argumentos informados, tá? E aí vocês poderiam criar uma lista aqui, por exemplo, tá? Aqui, ó. Nome, 2 pontos, valor, tá? A gente vai repetir essa estrutura aqui do li, tá? Mas até então a gente vai simplesmente botar um negrito aqui de novo, alterar a cor, tá? Vocês estão vendo ali. Na verdade eu vou ficar repetindo esse trecho aqui do código, que equivale a esse trechinho aqui, colocando sempre nome, valor, nome, valor, nome, valor, tá? Então eu vou iniciar minha string com esse primeiro pedaço. Tá, vou converter, tá aqui. Maravilha. Vou voltar lá. Então aqui eu vou começar assim, né? Mensagem igual a... Não tem problema que ocupe mais de uma linha, tá? Você se acha com isso. Vocês não se preocupem. Tá? Mas igual, né? Vamos ver se tá tudo certinho. Só tô fazendo a verificação, tá? Não tô compilando. Faltou aqui o MSG aqui que deu um erro, né? Certo? Isso. Maravilha. Então aqui, né, gente, eu vou fazer simplesmente a adição de um padrão ali, né, para os nossos parâmetros, né? Então aqui li, um valor li. Na verdade a gente não quer nem nome nem valor, né? Eu quero só o barra li aqui. Barra não. Essa estruturazinha aqui, né? Maravilha. Essas demais.
Aí a gente pode botar o servidor.argname. Notem que aí eu estou retornando o valor aqui do iésima, né? Nome de argumento. A gente teria que botar os 2 pontos ali. Tá? 2 pontos. Dá para fazer isso em uma linha? Dá, tá? Tô fazendo aqui só para ficar mais claro em várias linhas para vocês entenderem o que, que a gente está fazendo. Ponto .arg e aí a gente faz aqui /li. E se vocês quiserem, é uma questão totalmente opcional, tá? Dá para botar um /n aí na brincadeira só para pular de linha string. Desnecessário esse /n. Vocês podem ou não colocar, tá? Não faz a menor diferença pro HTML. Até vou tirar ele porque realmente não diferencia em nada. Vou pegar aqui minha mensagem e vou informar então que a minha mensagem finalizou com um /ul, perdão. Esqueci de botar isso como string, um pouquinho. É o hábito, né, pessoal? Tá. Deixa eu ver se a princípio eu acredito que não vai acontecer nenhum problema aqui. Então aqui eu processei os argumentos, vi se tinha algum argumento ou nenhum, né? E vou retornar essa minha string então pro meu como minha resposta, né? Então HTML text /html, cadê? Text /html e mensagem. Maravilha, tá? Aqui a gente ainda está usando bastante memória RAM, tá, pessoal? Depois, com a parte de arquivos, eu posso comentar algumas alternativas aí de uso para isso tudo. E aqui eu simplesmente vou criar um caminho a mais, tá? Então aqui eu vou chamar de verifica pino 12, tá? Vou manter lá. Só que agora eu vou criar um novo método, tá? Verifica. E aí a gente chama a função verifica realmente, tá? Maravilha. Então mantive tudo igual, a raiz lá, tudo mais, tá? A única coisa que eu estou fazendo aqui é colocando então um novo atendimento, um novo caminho, né? Que vai ser capaz de processar então os nossos argumentos. Se eu não cometi nenhum erro, vamos fazer a gravação aqui e verificar o que, que vai estar ocorrendo. O que houve aqui? Não tem o verifica. É verifica pino, desculpe. Tá, verifica pino. Agora sim. Tá. Começa a ficar demorada as nossas compilações, né? Realmente é bastante código aqui que está sendo compilado, tá, gente? Dá uma pausa aqui até ele gravar. Bom, vocês notem aqui que ele pegou o mesmo endereço, 223, tá, da minha rede. Isso aí pode modificar, né, conforme o que a gente está trabalhando na rede. Vamos pegar aqui 2168.50.263, ele deve mostrar a página 268.50.263, opa, deixa eu ver se eu botei o endereço certo, só um segundinho. 5223, desculpe. Por isso que ele abriu uma página de pesquisa aí, tá? 92.168.50.223, agora sim. Tá aqui, mas não é isso que a gente quer, né? Na realidade eu quero fazer o verifica pino. Então eu vou primeiro chamar o verifica pino sem nenhum parâmetro, tá? E aí ele vai, verifica pino sem nenhum parâmetro. Não é verifica pino o caminho? Não, o caminho é verifica, desculpe, tá? Então tá certo, página não encontrada corresponde ao esperado, né? Então verifica, tá? Nenhum argumento foi repassado, porque realmente, se vocês verificarem aqui na URL, nenhum argumento foi indicado pra gente mesmo, tá? Vocês têm que se atentar ao que está digitado aqui em cima agora, aqui na barra de endereço. Então agora eu vou botar aqui o ponto de interrogação, tá? E vou botar aqui, sei lá, argumento A igual a 1,
argumento b igual a 2, tá? E vou chamar o mesmo método, olha aí, ó, a igual a 1, b igual a 2, e aqui ele executou mais um laço aqui do loop, aparentemente, né, que a gente vai ter que corrigir alguma coisa lá. Mas vocês podem ver que ele já processou, né, o argumento com nome A, argumento com nome B, né, e os valores dos argumentos, 1 e 2. Lembrem sempre que lá do lado do ESP, tudo isso é string. Então, se vocês quiserem trabalhar com um número, vocês vão ter que fazer, obviamente, uma conversão de string para um número, tá? Então, vamos ver aqui o que houve aqui, o que eu fiz. Acho que eu tenho que só alterar para menor. Então, a quantidade aqui deve retornar 2, não deve retornar 1, tá? Então, se eu fizer dessa maneira aqui, a gente já deve ter aquela página consertada. Vocês estão percebendo que, obviamente, com o que a gente está fazendo aqui, né, pessoal, eu tenho condições agora de processar o valor de qualquer pino, né? Basta eu indicar o número do pino dado meu como um argumento, né? Basta eu indicar qual é o pino que eu quero trabalhar, tá? Vamos ver lá. Aqui de novo, vou fazer a chamada, tá? Agora funcionou, né? A1, B2. Então, eu poderia ter aqui, óbvio que o nome não importa, né? Não se prenda ao nome, mas eu poderia ter aqui, por exemplo, o pino igual a 5. Tá? E ele estaria me processando então dentro do SP essas informações e eu conseguiria então verificar qual é o pino que eu quero trabalhar. O que falta a gente fazer aqui, né, para tornar isso daqui algo mais útil, tá? Falta eu conseguir montar páginas HTML que me permitam acionamento, né? O acionamento desse caminho verifica aqui, passando o argumento que eu quero, que eu não tenho que digitar ali na barra de comando. Muito embora para vocês, estritamente falando, seria possível perfeitamente, né? Porque vocês pretendem fazer nesse momento, indicar que o argumento que vocês querem processar simplesmente no endereço. Mas para aquilo que a gente quer fazer, eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer um pouquinho mais em termos de HTML, tá? Para conseguir fazer então o processamento aqui dessas informações. Para isso, gente, eu vou alterar um pouquinho aquela nossa página inicial, até vou ver como é que ela estava aqui, tá? A nossa página inicial. Sempre que vocês estão numa página no browser, vocês podem aqui, ó, exibir o código-fonte da página. Vocês vêm com o botão direito na página e pedem para exibir o código-fonte, tá? Nesse caso, eu vou copiar aqui o código-fonte só para não começar a mesma página do zero. E vou colar aqui no nosso editor, tá? E aqui, então, eu vou inserir para vocês a possibilidade de processamento de parâmetros, tá? Então aqui, pessoal, só para vocês entenderem o que vai acontecer, não existe aqui nesse caso diretamente, pelo menos eu não encontrei isso aqui nesse editor, tá? Tem alguns editores que possuem isso, tá? Mas nesse editor aqui eu não encontrei, tá? Uma forma simples de fazer isso, que é o que a gente chama de criação de formulários em HTML, tá? Então, na verdade, eu abri para vocês alguns links aqui, tá? Que depois eu vou postar lá no Moodle para vocês darem uma olhada, que basicamente nos informam como é que a gente pode passar informações para o OSP, tá? E a gente vai trabalhar com o método GET, que é o método mais simples de a gente fazer esse trabalho no SP, tá? Eu até não sei no momento se o SP é capaz de trabalhar post, deixa eu dar uma verificada. Sim, tem a possibilidade de processar o post, tá? Mas ele é um pouco mais complexo, então vou primeiro mostrar para vocês o método GET, tá? Na verdade a gente teria que dar uma trabalhada a valer no web server, e por enquanto eu quero dar os instrumentos básicos de trabalho para vocês, tá? Havendo necessidade a gente vai mais a fundo, tá? Em como é que dá para fazer o processamento de métodos específicos do HTTP, tá? Até porque eu teria que falar dos métodos específicos do HTTP para vocês. Então aqui, pessoal, eu quero simplesmente possibilitar que vocês coloquem aqui uma caixinha de texto, algum tipo de informação aqui que a gente consiga enviar ou não para o nosso ESP, para o nosso servidor ESP, tá? Então, para começo de história, a gente consegue enviar dados, tá? De um cliente para um servidor usando o que a gente chama de formulários, tá? Então a gente vai usar essas tags aqui, que é o /form, tá? Onde a gente vai informar no método aqui no atributo action qual é o caminho que tem que ser acionado quando dados forem informados na página HTML. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui, eu vou copiar isso aqui para o nosso editorzinho, só que eu vou copiar aqui dentro da parte do código, tá, pessoal? Então aqui entre o P e o /P aqui, tá? Eu vou colocar isso daqui, ó, form action, tá? E aqui dentro da URL a gente vai acionar então aquele nosso parâmetro lá, né? O verifica, tá? Não era verifica pino, né? Era deixa eu até confirmar. Era verifica, né? Verifica, tá? Então vou indicar que eu quero acionar o caminho verifica, tá? Então já fiz.
sempre que a gente abre aqui em HTML um padrão, eu tenho que fechar, tá? Então fechei ali com barra form, tá? E agora aqui dentro eu tenho como indicar quais são os campos que eu quero que apareçam nessa página, ou não, né? Eu posso ter inclusive parâmetros fixos, se for o caso, tá? Mas em suma, quais são os campos que eu quero que apareçam na página, que o usuário vai poder interagir, tá? E existem muitos campos, tá, pessoal? Então aqui eu até abri a página aqui para mostrar para vocês todos os campos possíveis que a gente poderia tá inserindo na nossa página, né? Botões, checkbox, color. E aqui essa é uma página bastante confiável, que é da W3 School, tá? Que aí vocês inclusive conseguem ver, ó, o que é o type text, tá? Que vai ser uma caixinha de texto, tá? O type passwords, o type submit, tá? Que basicamente, né, define um botãozinho lá para mandar ali as informações e assim por diante. Então vocês aqui vão ter uma visão, né? Ó, eu consigo fazer opções, tá? Desse jeito aqui. Vocês vão ter aqui basicamente, né? ah, Todos os tipos aqui, padrões pelo menos, suportados de modos de entrada, tá? Se vocês querem entrar um número, tá? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, um número, tá? Então vamos pegar aqui o nosso tipo aqui, tá? Eu não sei aqui se ele botou aqui o tipo. Botou aqui um exemplinho pra gente, tá? E ele tá mostrando aqui os parâmetros, né? De restrições que a gente pode colocar se o nosso tipo de caixa de entrada for um tipo que permite números. Mas basicamente, né, pessoal? Aqui então, só para vocês verem, né? Ele vai inserir aqui um labelzinho, né, em uma caixa numérica, que se eu tentar entrar letras ele não permite, se eu tentar entrar números ele permite sem maiores problemas, tá? Então aí vocês poderiam estar trabalhando com esses diferentes tipos, tá? Eu vou literalmente copiar essa informação aqui, tá? E vou inserir lá, só que obviamente a gente vai fazer uma modificação. Então tá aqui, você está vendo ali que ele já colocou ali, né, o labelzinho. O label não me importa, tá, gente? Ele só estou indicando aqui que é label for, então eu estou indicando para onde que se aplica esse label. A gente vai chamar o parâmetro de pino, tá? Então aqui o ID passa a ser o que? Pino. O nome eu vou botar o nome do argumento também como pino, tá? O mínimo eu posso indicar que é o do pino 1 até o pino, por exemplo, 13, tá? E aqui a gente coloca então aqui a informação que a gente quer que apareça para o usuário, né? Então, informe o número do pino 1 a 13, ok? E aí a gente vai ter a caixinha ali. Vocês notem aqui que a caixinha aqui ficou uma caixinha bonitinha e vocês têm outros parâmetros aqui para informar, né? Qual é o comprimento máximo, se é somente leitura, se o usuário tem ou não tem que informar um valor, que a gente vai botar aqui é sim, o require desse no caso é yes, tá? É true, tá? A gente quer que ele informe o valor, né? Deixa eu ver aqui. Ou não, né? A gente tem que informar esse valor somente quando ele colocar aqui. E aí, se não me engano, tem como botar um valor padrão aqui, ó, value, ó. Então vou botar aqui, né? Value igual a, digamos que eu queira o 10, né? 10, tá ali, ó. Então coloquei isso daqui. Esse textinho aqui do label aqui, a gente pode colocar dessa forma, mas tem outros formatos para colocar também, tá? Aqui eu só vou botar, acho que tá tudo em azul, né? Então vou botar o texto aqui em azul também. Perfeito. Não sei se ele fez, acho que ele fez alguma outra coisa aqui, só um segundinho. É que eu tenho que selecionar aqui, né? Acho que ele, vamos ver se ele me permite selecionando aqui, permitiu. Boto como azul, ó. Botou como azul, ficou um azul diferente, tudo bem, tá? Então aqui o nosso form tá ali, né? Eu só vou quebrar as linhas aqui, tá, pessoal? Para ficar mais fácil de vocês lerem, tá? Put, form. E aí a gente vai colocar em seguida o que? Um botãozinho para indicar que a gente quer fazer o acionamento, tá, pessoal? Então, como eu tinha mostrado antes para vocês, a gente tem um formato aqui, de entrada, que é o formato submit, tá? Ó, input type submit, que define um botão que vai fazer justamente a submissão dos dados que a gente quer, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó?
Quando a gente apertar, quando a gente clicar nesse botão aqui, basicamente todos os dados do formulário, usando aqui esse parâmetro nome como nome do argumento e obviamente o que está dentro do valor, né, como valor do argumento, vai ser enviado para aquele caminho que estava indicado lá em cima, tá? Então basicamente o que eu preciso fazer é inserir aqui meu botãozinho, tá? Então vou inserir aqui meu botãozinho, tá? Vou botar aqui, né? Verifica o pino, tá? Então, quando eu clicar nesse botão verifica o pino, gente, essencialmente eu vou acionar o método /verifica, indicando como único parâmetro, no caso, o parâmetro de nome pino, tá? Com o valor que a gente inseriu ali dentro da caixa, que apesar de aqui na página HTML exigir que eu ingresse com um número, tá? Na realidade vai ser passado como uma string para o meu ESP32. Então agora eu posso pegar essa nossa página, colocar aqui no conversor, né? Fazer a conversão da paginazinha nova aqui. E lá no nosso código do ESP, no retorno aqui da raiz, né? Posso agora simplesmente fazer que a mensagem é igual àquela string grandalhona lá. Então vou deixar tudo aqui alinhadinho. Vou gravar no meu ESP. E com isso eu vou conseguir então começar a fazer processamento de parâmetros, tá? Lembre-se sempre de botar o ponto e vírgula no final, né? Tá? E basicamente é isso daqui que a gente teria que fazer nessa primeira página, né? Vou carregar aqui. Então, aqui eu tô passando um verifica pino aqui. Por enquanto a gente só vai fazer, obviamente, a exibição do parâmetro, tá? Depois a gente trabalha isso daqui para transformar esse parâmetro em algo útil, né? Tá? Então vamos aqui, vamos para a nossa página agora principal, tá ali, né? Teria que talvez ter colocado aqui uma corzinha diferente. Não vou tentar entrar aqui texto, vocês estão vendo que entram, né? Número entra, né? Mas lembre-se que eu tinha um máximo, né, pessoal? Então eu acredito que isso daqui vai ser restrito depois, tá? Ó, o valor deve ser menor ou igual a 13, perfeito? Se eu botar um valor negativo aqui também, -2, ó, maior ou igual a 1, estão vendo? Então a gente já conseguiu fazer aí um teste, uma validação, né, desses nossos parâmetros. Então vou botar aqui o pino 12, só a título de confirmação, que é o pino que eu estou ligado aqui, tá? Vou acionar o verifica pino e ele vai me informar, né? Pino, parâmetro pino, valor do parâmetro 12. Então agora dentro do SP, eu consigo agora vir aqui no meu verifica pino, e eu consigo, na realidade, ao invés de fazer esse processamento aqui dos parâmetros, né? Então aqui eu poderia chamar agora essa função de lista parâmetros, tá? Só para a gente ter como fazer o nosso teste. Então aqui eu vou chamar agora de lista, né? Lista parâmetros. E eu vou criar agora uma versão da nossa função, né? Que eu vou chamar de verifica pino de novo. Só que nessa função agora eu estou interessado somente num único, né, argumento. Perfeito? Então o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou acionar aqui no nosso objeto servidor. Eu vou acionar lá aquele métodozinho, finalzinho lá, que era o arg, passando agora o nome do argumento, tá? Então aqui eu vou passar o que e não é interessante, pessoal, porque vocês veem que se o argumento não existe, ele retorna uma string vazia, tá? E na verdade a string poderia ser vazia porque o usuário poderia não ter passado um valor para o parâmetro, tá? O parâmetro poderia existir e o usuário não ter informado o parâmetro, tá? Mas ainda assim a gente pode fazer essa verificação aqui nesse formato, tá? Ou simplesmente listar os parâmetros e buscar o parâmetro que vocês querem, tá? Então aqui eu vou botar o arg, né? E vou indicar que eu quero o parâmetro pino. E aqui eu vou dizer que isso tem que retornar para a mensagem, tá? Então aqui if mensagem igual mensagem aqui nas strings Arduino. Deixa eu só me relembrar.
Existe um método que nos retorna, por exemplo, o comprimento, tá? Que é o que eu quero ver. Length. Tá, então tá, exatamente o que eu estava pensando. Só confirmei, tá? Então message.length for maior que 0. Tá? Aí eu tenho que, de alguma forma, né, pessoal, realizar a conversão dessa minha string aqui para um inteiro, tá? E quando a gente está usando strings em padrão Arduino, além de a gente poder usar, obviamente, um atoy, um atuel e assim por diante, tá? Existe, obviamente, como a gente fazer as conversões aqui para números, tá? Para um inteiro, para um float, vocês estão vendo? Então eu vou usar, nesse caso aqui, esse método que é o método toInt. Então não se esqueçam de ver lá as informações sobre strings Arduino, né? Que vai fazer a conversão aqui de uma string válida, né, para um valor inteiro. Nesse nosso caso, a gente tem a certeza que vai receber realmente um número inteiro, visto que a gente garantiu que o cara tivesse que ter entrado um valor entre 1 e 13 lá na nossa no nossa página HTML, ok? Bom, vamos fazer o restante do nosso caso, do nosso código aqui, tá? Valor, a gente já fez a conversão aqui para o valor, tá? Eu vou dar aqui um pin mode, né? A gente até poderia adicionar uma verificação adicional, né? If valor maior que 1, só para garantir que a gente está numa faixa válida, né? Perdão. Valor menor que 13, menor ou igual a 13 e maior ou igual a 1, na verdade, né? Aí eu faria a verificação, né? Certinho. Senão eu boto um else aqui, né? Servidor .send 200 text bar HTML message, tá? Então falta só a gente montar aqui a mensagem. Então se eu tiver num pino adequado, eu posso dar o pin mode, né? Tá? Pegar o valor. E montar aqui a minha mensagem, né? Então, lá. Podemos montar isso em HTML de novo, né? Vamos pegar o nosso editorzinho aqui. Vamos apagar aqui a nossa página. Vamos digitar aqui, né? Valor lido do pino. 2 pontos. Então, pegar isso tudo aqui, jogar aqui de novo, fazer a conversão da string. Converter, maravilha. Isso é necessário porque eu estou botando a string direto no código, né, gente? Se eu tivesse colocando a string em um arquivo, por exemplo, eu poderia não estar fazendo essa conversão, tá? Message igual a message mais lido. Na verdade, aqui eu tenho que tirar esse carinha. Isso aqui também passei. Pino, message mais lido, message igual a message mais, tá, que é o que termina aquele parágrafo. O P e o barra P aqui indica que é um parágrafo em HTML, tá? Se não, eu poderia simplesmente botar aqui que é a mensagem, né? O nosso problema é que é com letras acentuadas, tá? Nesse caso aqui não teve, mas agora vai ter, então eu sou obrigado a não foi informado um pino. Vocês estão vendo lá que o A com o tio foi foi transformado nisso daqui, tá? Que eu nunca me lembro desses códigos aqui de letras acentuadas em HTML, então eu uso um conversor. Então foi informado um pino válido na realidade, né? Válido. Tá? Então aqui ele já nos gerou aqui o padrão em HTML. Vou colocar aqui, vou fazer a conversão e só vou colar lá no nosso código. Mais simples. Certo? Então agora eu criei aqui um método que verifica pino, que não somente ele processa o parâmetro, né, pessoal?
mas como ele realmente executa uma ação específica sobre o SP, né? Ele faz a leitura do pino em formato, tá? E aí aqui a gente tem só que acionar esse método, né? Servidor ponto .on barra verifica pino. Então temos agora tudo prontinho para acionar então esse nosso novo método. Lembrando que a gente teria que fazer as páginas de retorno ainda, né? Faltou aqui os parênteses. Teríamos ainda que fazer a página de retorno, tá? A gente fez uma só, né? Do ligar o LED. Serve de padrão para vocês, mas basicamente a gente monta essas páginas de retorno sempre botando um botãozinho ali para o usuário, né? Retornar, se vocês preferirem. Então vamos lá. Aqui. Vamos voltar para nossa página raiz, né? Vou apertar o verifica o pino, o valor do pino 1 é o pino tá com o valor 1 ali, né? Deixa eu botar aqui, na verdade eu botei ali. Deixa eu botar o pino 13. Ó, isso é chato, né? Ter que retornar aqui na caixa ali no botão de retorno. Então eu vou botar aqui no pino 13 e vou aterrar ele, tá? Vocês verem. Então teoricamente ele vai retornar um 0. Ó, agora eu vou ligar ele em VCC. Mesmo pino 13, tá? Vamos dar verificar, ele vai retornar 1. Então realmente está funcionando com todos os pinos ali que eu consigo indicar entre 1 e 13. Aí vocês têm que verificar quais os pinos que vocês querem realizar, né? E daí teria outras formas de fazer esses campos aqui, né, pessoal? Digamos que a gente tem algumas opções só que a gente queira selecionar, tá? Então entre os diversos padrões aqui que vocês poderiam fazer, várias coisas que vocês poderiam colocar, por exemplo, aqui a opção de seleção, né? Onde somente um dos parâmetros está selecionado por vez, tá? Ou se vocês quisessem aqui montar aqui, ó, pino 1, pino 2, pino 3 e com o valor do checkbox aqui, vocês terem aí a indicação de qual pino deve ser acionado ou não, tá? Em suma, tem muita coisa que dá para fazer. É uma questão muito mais de vocês brincarem aqui do que qualquer coisa, tá? É uma questão só de um pouquinho, de novo, de criatividade. Então eu recomendo novamente vocês darem uma olhada nessa página da W3 Schools aqui, tá? Para vocês verem como é que vai funcionar. Eu vou montar mais um exemplo aqui usando aqui opção, tá? Vamos pegar aqui um outro formulário, então. Vou copiar direto aqui, tá? Não, primeiro vamos copiar a nossa paginazinha aqui. Senão a gente vai perder o que a gente fez, eu não quero. Estou só adicionando funções aqui no que a gente está fazendo, né? Tá aqui a nossa página. Tá? Montar um outro formulário. Então vou pegar esse formulário aqui padrão aqui de seleção. E agora a gente vai só colocar aqui os nomes, né? Então aqui seria, sei lá, não sei como é que a gente pode chamar, por exemplo, eu poderia estar indicando aqui o que eu tô querendo acionar, né? Aqui a gente está falando em LED, mas eu poderia falar aqui em sensor, né? Liga a porta, desliga a porta, verifique alguma opção. Então vamos lá aqui, sei lá, por exemplo, vou chamar aqui de liga luz, tá? Vou dar um nome aqui de liga luz e vou indicar que o valor padrão dele se ele tiver selecionado, eu vou indicar que é on, tá? E aí o label aqui a gente vai botar ligar todos os pontos de luz. Que obviamente, gente, vocês poderiam botar um nomezinho aqui pro formulário, tá? Um label geral, se vocês preferirem, tá? Mas nesse caso eu vou botar aqui antes, tá? Selecione a ação. E aí de novo, né? Se vocês quiserem botar em negrito e tudo mais, vocês têm que selecionar desse lado aqui, eu sempre tô me esquecendo, tá? Vamos
botar um azulão aqui também, tá? Esse cara também eu não gostei desse azul aqui. Vou botar o mesmo padrão do outro. Tá, ligar todos os pontos de luz. O segundo, quando a gente faz isso daqui, ele tira lá o padrãozinho de edição, né? Só um segundinho. Tá. Ligar todos os pontos de luz. E esse daqui não é for mail, tá? A gente tem que sempre usar o ID, né? Se o ID é liga a luz, então label for o ID liga a luz, tá? Agora ficou certinho. Não sei porque que ele botou esse BR aqui. Deixa eu tirar esse BR. Agora já sei porque que ele botou BR. Aqui é para dar a nova linha mesmo, tá? Maravilha, BR. Então aqui a gente vai colocar a segunda opção como... Digamos que se vocês só queiram uma dessas opções, né? Liga alarme. Liga alarme. Tá. O valor a gente pode botar on de novo, para indicar que se ele for selecionado, tá? Label for liga alarme. A gente poderia botar aqui, né? Ligar alarme. Tá? E por último, poderia ter aqui, sei lá, liga sirene. Tudo junto, tá? Pode ter espaço também, mas tipicamente não precisa. Liga sirene. Então aqui eu estaria indicando, né, pessoal, os parâmetros e permitiria a seleção somente de um deles, né? Então eu teria 3 parâmetros aqui, né? O parâmetro liga luz, o parâmetro liga alarme e o parâmetro liga sirene. Qualquer um deles que seja selecionado, e eu só vou conseguir selecionar um, porque eu tenho que selecionar uma das opções, né? Na verdade aqui selecione a ação, aqui é uma só, né? Uma única. Se vocês quiserem mais de uma, aí vocês não tem que usar o radio, tá? Aí vocês têm que usar o checkbox, ok? Mas em suma, eu só estou selecionando uma aqui. Então, nesse caso aqui, liga sirene, vou botar aqui liga sirene. Tá? Nesse caso aqui eu poderia estar indicando um dos parâmetros, né? Uma das opções, tá? Para o nosso SP. Ok? Aí eu teria que, obviamente, criar lá uma página que vai receber, etc. Nesse form aqui, gente, eu não sei se vocês notaram, tá? Inicialmente não houve a indicação da ação, né? Do método, tá? Então a gente vai identificar tanto a ação quanto o método, tá? Então eu vou criar aqui um action. Nesse caso eu não vou criar uma nova função no SP, eu só estou mostrando aqui para vocês. E era lista param, né? Param. Vamos ver se era esse o método que já estava lá. Lista param, exatamente. Lista param, tá? Então aqui a gente vai indicar isso daqui. E até para comentar, tá? Em todos os casos aqui, gente, muito embora eu não tenha indicado antes isso aqui no form, tá? Em todos os casos a gente está usando o método get, tá? Existem 2 métodos que a gente pode usar, tá? Que é o get e o post, tá? De novo a gente vai usar o get. Até deixa eu botar direitinho ali que eu escrevi errado. Escrevi como se fosse no protocolo. Em todos os casos a gente está usando o get, que é onde vai o parâmetro aqui junto da URL, tá? O método post é um pouquinho diferente desse caso, tá? Então, acho que está feita a nossa página, tá? Tá acionando ali certinho tudo. Vou pegar aqui o nosso texto. Vou converter, né? Tá aqui a conversão. Vou vir aqui no nosso código. E a nossa página aqui, a raiz, novamente fica diferente, né? Tá um ponto e vírgula aqui. Pura e simplesmente, tá? Nem vou editar aqui para ficar bonito, vou deixar assim mesmo, tá? Salvar, carregar. E vamos ver para que ele vai acionar aquele método lá de listar os parâmetros.
Maravilha. Vamos vir aqui na nossa página. Aqui. Vamos recarregar ela. Trocou o endereço. Não, a princípio é 223 ainda. Aqui que houve, vamos ver aqui. Ele não tá, a princípio não tá respondendo. O que houve? Só um segundinho. Ó, estão vendo aqui como fica bonita a URL gerada, né? Vamos ver se não vi se aconteceu algum erro ali no OSP. Só um segundinho. Não, já peguei o problema, gente. É que eu, de novo, tá? Eu tinha deixado o pino em VCC e tinha evitado a gravação. Eu achei que tinha acontecido a gravação com sucesso, mas não tinha ocorrido. Então aqui basicamente, né, pessoal, só vou mostrar aqui, tá? Quando eu esqueci de botar o botão de submit, né? Vocês viram aqui que eu tenho como selecionar, na verdade ele não tá permitindo uma única ação, tá? Então até vamos verificar isso daqui já, aproveitar. Estranho isso. Na verdade ele deveria estar fazendo isso. Input type rate é selecionar somente um. O que está acontecendo aqui que ele permitiu a seleção de todos é bastante interessante. Vocês podem ver que não sou eu que defino isso, né? É o próprio botões tipo radio permite que o usuário selecione uma única opção de uma lista, né? Então alguma coisa ocorreu aqui que eu vou verificar agora. E faltou o botão de submit igual, né? Então já vamos fazer essa confirmação aqui. Tá. Talvez por causa do valor ali que tenha ficado alguma coisa diferente. Não precisaria esse barra realmente. Tá? Essa barra aqui tá bem estranha. Talvez fosse isso que estivesse dando algum erro. Não sei por que ficou essa barra. Tá? E aí ficou aqui no meio do formulário. Tá, ok. Ok. Faltou o botãozinho, né? Então vamos lá. De novo, né? Como é que a gente vai fazer o input type submit, né? Input type igual a submit, tem que estar entre aspas. Submit, tá? Vocês podem ver que ele colocou o botãozinho ali já, né? Value igual a submeter acionar. Maravilha, tá ali também. Tá. Princípio isso. Vou botar um BR aqui só para dar uma nova linha. Tá, ficou bonitinho. Vamos copiar aqui. Então, a gente tem aqui a nova string. Maravilha. Salvei, carreguei. Feita a carga aqui do nosso programa, né? Vamos voltar aqui então agora. Vou mandar recarregar a página, vocês podem ver. Isso aqui tá bem estranho, tá, gente? Eu tenho que verificar por que tá acontecendo. Vamos ver aqui o acionar. Vocês podem ver que os três aqui, ele acionou. Eu acho que é em razão do valor aqui do parâmetro. Deixa eu alterar isso. Vou botar aqui, sei lá, opção 1, opção 2, opção 3, algo do tipo, entendeu? A gente poderia botar isso aqui talvez num switch case depois. Dá pra brincar. Eu só fiquei curioso ali porque que a página HTML em si tá me dando aquele comportamento que não é o comportamento padrão. Não que isso seja um problema agora, mas como eu quero que ele permita a seleção só de um. Vocês viram que em si os parâmetros funcionaram. Eu quero só saber por que ele está
permitindo a seleção de todos. Aí meu HTML não vai tão longe assim, tá? Então estou verificando se não é simplesmente o valor. Então, vamos aqui, tornar, tá? Vamos ver, ligar alarme. Aí realmente está permitindo a seleção de todos, tá? Aí eu teria que ver no HTML, pode ver que os valores deram diferentes. Eu teria que ver aqui no alguma coisa que eu estou fazendo no HTML que ele realmente está me permitindo isso daí. Deixa eu ver aqui só se não é o ID que está dando diferença, apesar de lá no exemplo não ser esse o caso, tá? Realmente, ele está permitindo todos. Curioso. Deixa eu até botar esse daqui. Vou colocar aqui no editor só pra ver, tá? O que ele vai me permitir fazer. Aqui realmente ele está permitindo a seleção só de um. Ah, é o contrário, ó, gente. Eu que fiz bobagem. É o contrário, o nome é o mesmo. Eu tava achando que era o ID que tinha que ser o mesmo. Não, eu errei. É o nome que tem que ser o mesmo. Então já descobri, ó. Então nesse caso aqui... Perdão. Nesse caso aqui, o ID tem que ser diferente. Então vou botar aqui o ID liga a luz. Porém o nome tem que ser ativa. O nome tem que ser o mesmo para todas as opções, tá? Entre as opções, obviamente, das quais tu queira selecionar uma só, tá? Liga a luz. Tá. Então aqui o nome tem que ser o mesmo. Ativa ação. Tá? O ID poderia ser liga alarme. Tá, maravilha. E aqui então o ID seria liga sirene. E o nome é que tem que ser igual. Ó. Então o nome em todos eles ficou agora ativa ação. Certo? Pode ver ali, ó, na primeira opção é ativação, na segunda opção é ativação, na terceira opção é ativação. Tá? Esse último formulário aqui não existe mais, deixa eu apagar. Tá? Ok. Então agora corrigido. De novo, tem que brincar um pouquinho com HTML, tá? Existem editores, tá, pessoal? Que permitem vocês montarem páginas muito mais complexas, tá? Editores do tipo what you see, what you get. Só que eles vão realmente permitir vocês montarem uma página com formulários, com botões, tá? Sem que vocês tenham que digitar manualmente como a gente está fazendo agora, tá? Mas de novo, o nosso objetivo aqui era muito mais mostrar para vocês como montar a página e como processar os parâmetros, tá? A partir disso, o resto fica com vocês. A única coisa que falta ainda é mostrar a questão de imagens e sistema de arquivos, tá? Que a gente vai mostrar em uma próxima aula. Como é que vocês podem processar isso. Então vamos voltar aqui. Acho que agora vai funcionar. Deixa eu recarregar a página, tá? Ó, vocês estão vendo que agora somente uma das ações, né? Está sendo acionado. Quando acionar, ele vai mostrar lá o parâmetro ativação, né? É a ação 2, tá? Então aqui vocês poderiam ter as ações. Imagina que isso daqui é um carro, né, gente? Imagina que a gente estivesse falando de um carro controlado remotamente, tá? E que eu quisesse aqui ter uma ação, né? Sei lá, para frente, para trás, para lá, para direita, para esquerda, e eu só pudesse selecionar uma. Tá? Então eu poderia fazer desse jeito. Óbvio que seria mais interessante fazer com botões, tá? Mas teria como a gente fazer, sem dúvida nenhuma, nesse formato. Poderia, no caso do carro, poderia ter 4 botões de submit, né, gente? Com valores diferentes. Poderia ter outras, ou 4 botões diretos, né? Poderia ter outras formas de fazer. Mas em suma, mostrei aqui para vocês como é que a gente consegue fazer essa nossa montagem, tá, gente? De uma página com passagem de parâmetros. A única coisa que eu vou reforçar de novo, né? A gente tinha feito isso pro Liga ao LED, né? LED ligado, e tinha feito aqui o voltar, tá? Eu vou fazer aqui pro caso do... Por caso aqui mesmo desse acionamento aqui de ações. Nota que se eu acionar o botão ele vai indicar nenhum argumento foi
repassado, né? Eu só vou fazer ali a opção de retorno, tá? E não tem muita coisa que precisa fazer, gente. Vou olhar aqui o código-fonte da página. A única coisa que eu quero fazer é adicionar essa string aqui do voltar, né? Certo? Então eu vou pegar aqui a string do voltar e em cada uma das minhas paginazinhas lá que eu criei, eu vou agora adicionar isso daqui para que a gente consiga voltar para a página principal, tá? Ok? A gente vai ter sempre o linkzinho de botar. Ah, mas eu não queria que fosse um link, professor. Eu não tem como fazer isso aqui ser um botãozinho voltar? Tem, tá? Se vocês forem ver, se vocês quiserem criar formulários, a gente pode criar direto um formulário com botão, tá? Mas tem como criar também em HTML botões, ó. HTML button with link, ó. Ok, teria aqui, ó, como criar button as a link, ó. Certo? É o A que a gente já viu, mas se vocês quiserem um botão, vocês vão ver que ele vai ter aqui como fazer um botãozinho, ó. Na verdade, isso daqui, como ele está informando, já é um JavaScript, mas vamos ver aqui se tem uma forma mais simples. Teria como criar um formulário, tá? Ou criar aqui uma folha de estilo. Em suma, é um pouquinho mais chato do que a gente pensa, tá? Mas criar como um formulário, então. Tá? Ó, aqui ele está mostrando os três formatos, usando JavaScript, usando CSS, usando HTML. JavaScript é bem interessante de usar, tá, pessoal? E CSS também. Mas nesse caso aqui, eu vou usar o HTML padrão, tá? Só que a gente quer retornar simplesmente para o barra, né? Então aqui, só vou botar a barrinha aqui, ó. Voltar, tá? Ó. E lá nas nossas páginas aqui, o Liga LED aqui, ao invés de ter esse carinha, seria com um botãozinho. Na verdade, isso daqui que a gente quer, né? Para todas as páginas. Posso botar aqui, né? Agora text.html, tá? Tem que criar aqui a string, né? Então aqui eu vou, nesse caso aqui, eu vou só alterar a mensagem, que é para desligar o botão. Então aqui LED desligado, tá? Eu vou retornar a mensagem. E para os outros sim, né? Pro verifica pino já era uma... Também era um... Tava como um texto simples. Aqui eu tô forçando um pouquinho a realidade, tá? Mas dá pra fazer aqui, deixa eu ver. P, valor lido. Mais, vamos ver se vai funcionar barra P, tá? Ok. E o verifica pino já era algo HTML, né? A gente só coloca aqui. O lista parâmetros também já era algo HTML. A gente só coloca a opção de retorno. Vamos ver se a gente tem isso daqui funcionando sem maiores problemas. Só um preciosismo aqui. Nem testei antes, alterei tudo, mas vamos ver se vai funcionar bonitinho. Então lembrando, a gente já tem aqui a parte automática de conexão, né? Permitindo lá a criação do portal para seleção de qual rede o USB tem que se conectar, tá tudo bonitinho aqui. E agora a gente só adicionou as páginas na modalidade aí completa, né? Então vamos lá, liga LED, voltar bonitinho, né? Desliga LED, voltar bonitinho, verifica pino, ó, voltar, verifica pino 12. É que eu verifica pino 12, a gente não mexeu lá, ó, quer ver? Verifica pino 12, verifica pino 12, por que ele tá dando não foi selecionado um pino correto? Pergunta. Verifica pino 12, verifica pino 12. Provavelmente no botão não tá o link correto no HTML. Deixa eu ver se é isso.
verifica pino 12. Verifica pino 12. Ele está acionando simplesmente o verifica, tá? Tem que ser aqui verifica pino 12. Agora sim. Mais uma gravação pra gente. Que não estava no link, não estava sendo acionado o link certo. Deixa eu mexer aqui de novo na página raiz. Vírgula, salve tudo, carregando. Maravilha. Vamos ver aqui. Carregar de novo. Não foi informado o pino válido. Não, ele acionou verifica de novo, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu tô carregando a página certa, cara. Desliga LED, voltar, verifica pino 12, ó, agora certo. Que não tinha atualizado a página, tá? Então a gente adicionou o pino aqui, o voltar, né? Em cada um dos casos, tá? Ó, voltar, bonitinho, tá? Então é mais ou menos isso que se espera que vocês construam numa aplicação com SP, tá, pessoal? A partir disso, eu já tinha comentado com vocês, eu consigo já passar um pequeno trabalhinho para vocês brincarem com SP, tá? E falta aí a gente ter uma aula então para trabalhar com o sistema de arquivos, se vocês quiserem adicionar imagens, tá? Coisas mais complexas que a gente consegue fazer. De novo, tá? Eu tô tentando evitar ao máximo entrar muito a fundo no HTML, tá? E CSS, JavaScript, mas saibam que vocês têm como fazer coisas bem mais complexas. Dá para botar gráficos, dá para fazer uma série de coisas aqui, que aí eu recomendo realmente vocês darem uma procurada, tá? E verificarem os códigos das páginas, né? Com SP que permitem vocês fazerem essas construções mais complexas. Por hoje é isso.